Eu acho que esse tema é um pouco polêmico. Fala aí, Dani, que tema que é esse? Peraí. Antes disso, outro tema polêmico, você disse gestor de tráfego, não traficou. Prestem atenção nisso, viu, galera? A gente fala de tráfego pago, gestão de mídia e tudo mais. E o tema polêmico que a gente vai trazer hoje é a questão do algoritmo do Instagram. Bem-vindo a mais um podcast Papo de Marqueteiro. Eu sou o Ricardo, empreendedor na área digital e amante das artes. Fala, galera, chega junto então aqui para mais um episódio do Papo de Marqueteiro. Eu sou a Daniela e eu e o Ricardo, então, a gente criou esse podcast aqui para compartilhar um pouco dos nossos aprendizados, nossos conhecimentos, as nossas experiências aqui, né, no marketing, outras coisas também, questão de música, fotografia, vida, negócios, enfim. E a ideia aqui é compartilhar um pouquinho, né, das nossas experiências com vocês. A gente um pouco mais, a gente é gestor de tráfego, a gente faz gestão de mídia social media aí famoso, e a gente está para lançar um produto na área de música, então a gente está também usando o marketing digital para fazer lançamento. E aí a gente quer compartilhar um pouquinho da nossa experiência para vocês conhecerem um pouquinho do que a gente faz, do que a gente trabalha. E hoje a gente vai lançar, eu acho que esse tema é um pouco polêmico. Fala aí, Dani, que tema que é esse? Peraí. Antes disso, outro tema polêmico, você disse gestor de tráfego, não traficou. Prestem atenção nisso, viu, galera? A gente fala de tráfego pago, gestão de mídia e tudo mais. E o tema polêmico que a gente vai trazer hoje é a questão do algoritmo do Instagram. Recentemente, no começo de junho, o head do Instagram fez um post no blog deles, o Adam Mosseri. Nas últimas semanas de junho, ele também fez um vídeo explicando como funciona o algoritmo do Instagram, como que eles priorizam, né, os conteúdos, enfim. Toda essa questão eles estão buscando trazer mais transparência, né, para nós, usuários. E acho que é um tema muito legal para a gente trazer aqui, refletir. Muita gente especulava muita coisa e agora a gente está começando a ter coisas mais concretas sobre esse tema. É isso aí, essa questão do algoritmo sempre foi muito especulado, vários influencers, várias pessoas na área do marketing digital já vinham tentando colocar o que será que o algoritmo usava como referência, como ranking para poder colocar uma postagem na frente, ou um stories, ou um post, um reels, o que fazia com que o Instagram entregava um conteúdo que ele criava, ou a gente mesmo que ainda, como usuário sem ser influencer, usuário com bastante seguidores, mas a gente sempre ficava aí nessa dúvida, o que será que o Instagram usa para medir, para ranquear, e aí o Red veio para trazer transparência e deu muitas ideias legais que a gente vai compartilhar hoje. Boa, então a primeira regra que a gente quer quebrar aqui, né, que ele traz com muita precisão não é o algoritmo, são os algoritmos. Então o Instagram, ele tem um conjunto de algoritmos usufruindo da rede. E aí, você é um hard user do Instagram, você é um soft user? Hard user, você usa bastante, você usa pouco? Quem aí tá aqui desde 2010? Eu não tô no Instagram desde 2010. E você, Dani, como que é seu uso aí com o Instagram? Você tá desde o comecinho, desde 2010? Olha, não tô desde o comecinho, não. Eu devo ter entrado ali por volta de talvez 2013, 2012, por ali. Mas a real é que a gente já viu muitas mudanças, né? Seja na forma como o Instagram entrega conteúdo, nas features que ele entrega hoje, né? Então, quando eu entrei lá, a gente não tinha nem Stories. Hoje a gente tem Stories, a gente tem IGTV, a gente tem Reels. Então, muitas coisas mudaram. Então, o que ele traz aqui? Quando a gente fala de 2010, quando o Instagram surgiu, era simplesmente uma ordem cronológica de fotos ali postadas, né? Só que a rede, ela foi crescendo, ela foi tendo um crescimento muito exponencial, e o que acontece? Ali, cerca de 2016, as pessoas passaram a perder muito os conteúdos que eram postados pelos amigos ali, né, e tudo mais. Então, eles estimam que as pessoas perdiam cerca de 70% de tudo que era postado e mais de 50% daqueles amigos próximos. Então, essa ideia dos algoritmos surgiram justamente para te entregar aquele conteúdo ali do seu amigo próximo, daquela pessoa com quem você mais interage, que provavelmente é o conteúdo que vai te agregar mais valor, que vai ser mais interessante para você. Isso, e ele até fala que, afinal de contas, você tem uma rede social para se relacionar com seus amigos. Então, o que acontecia, como a Dani falou, 70% se perdia, então muitas vezes o que vinha para sua tela era de pessoas que às vezes você nem era tão amigo.
Porque existem as pessoas que têm só como seguidores ali, só que são amigos próximos, mas às vezes você tem um conhecido, alguém que é mais próximo, mas aquele que era amigo mesmo próximo, às vezes familiar, a pessoa não via, a pessoa perdia a postagem dela. Por ser uma lista cronológica só, era ali, você entrava, dependendo do horário, já tinha passado, era uma lista, né? Não tinha esse controle. Exatamente, e como a gente tende a não passar muito tempo, principalmente no feed, né? Eu acho que hoje em dia o Stories, ele trouxe uma retenção muito maior, né, pra plataforma, mas a gente tem uma tendência de ficar ali alguns minutos e simplesmente sair, né? Então você perdia aqueles conteúdos que estavam mais abaixo no feed. Sim. E aí, falando isso, você colocou que o Stories entrou depois, eu vim também mais ou menos nessa época de 2016, 2017, até porque teve a mudança aí de plataforma, foi originalmente pensado só para um tipo de aplicativo, depois ele abriu para outro, e aí você vai vendo que os concorrentes também, né, as outras redes sociais que lançam ideias vão fazendo com que o aplicativo vai se aprimorando também, então ele tem que ir se adaptando ao que o usuário está fazendo. E aí ele precisava de um algoritmo, não, como a Dani já disse, são vários algoritmos para cada tipo de produto ou serviço que está ali agregado para você interagir com as pessoas no app. Eu acho que o Instagram, ele teve essa genialidade, né, se eu posso colocar assim, de ir se adaptando e se reformulando conforme o passar dos anos, né? Então, diferente de outras redes que a gente teve lá atrás, né, no começo da internet, elas eram de um jeito e elas permaneceram desse jeito até elas morrerem. Que o que faz o Instagram hoje, ele tá tão em alta há tanto tempo, é que ele tá sempre se atualizando. Então surge um novo feature no mercado, um outro jeito, né, de se comunicar, de produzir conteúdo, e isso aos poucos vai sendo integrado ao Instagram, trazendo ali uma experiência cada vez melhor para aqueles usuários. Sim, só para fazer um último link para a gente falar de adaptação, você perdeu o nosso primeiro podcast, a gente fala lá sobre a evolução do marketing 1.0 até o 4.0, onde Kotler, que é hoje considerado o pai do marketing, ele diz que o marketing ele tem que se adaptar ao meio. Então, conforme a sociedade, o meio em que o marketing vai atuando, ele tem que se adaptar. Se você prestar atenção nesse exemplo do Instagram, ele fez essa adaptação. Ele sempre esteve atento ao meio, a como o usuário e como a sociedade tem se movimentado e tem se comunicado e tem sempre se adaptado. Então é só para fazer esse gancho. Se você perdeu, vai lá e dá uma escutada no podcast número 1, que você vai ter mais detalhes aí de como que o marketing evoluiu, e a gente está trazendo agora como o Instagram fez essa evolução e trouxe ferramentas novas, implementando um jeito melhor ou maior, um jeito que as pessoas podem se comunicar com os outros de diversas formas, de diversos meios, tanto do Reels, que veio aí para ser um vídeo curto, mais engraçado ou mais impactante, com Stories ou com Feed. Então dá uma olhadinha lá, voltando, né, só para fazer esse gancho aí. Muito bem colocado esse seu comentário aí, acho que o Instagram o Instagram não, né? Porque, na verdade, é um grupo Facebook, né? A gente tem Instagram, WhatsApp, próprio Facebook. Ele é um exemplo de empresa, né, que caminha junto com a sociedade, que vai entendendo as mudanças e vai se adaptando e se conecta de uma forma muito genuína com os seus usuários. E acho que essa questão até de se posicionar, de ser transparente, veio aí muito a somar e melhorar ainda mais a experiência, né, desses usuários. Mas Boa. Então, falando aqui a questão de como esse usuário se comporta, né, hoje no Instagram, a gente vê que tem essa questão do Reels, né, que é o novo conteúdo, que ele foi originalmente lançado no Brasil. Eu não sei se você lembra, Rick, mas o Reels, ele foi a versão beta no Brasil, lançado como cenas lá nos Stories, que só algumas pessoas tinham, que foi o primeiro teste da ferramenta Reels. Eu acho que na época eu não fui habilitado, porque eu não lembro de ter manuseado e ter usado. Eu lembro que teve esse lançamento, mas eu não lembro de ter manuseado. Eu também, o meu perfil também não tinha essa atualização, mas o Reels, ele foi, o brasileiro, ele é tão hard user do Instagram, né, ou seja, ele usa tanto o Instagram, que a América Latina aqui, né, sobretudo o Brasil, foi o país escolhido para testar essa nova ferramenta e a aderência disso. E acho que até para complementar isso que você falou da atualização, um ponto que se sabe é que o Instagram, ele tem blocos de atualização.
Então, muitas vezes a gente ouve assim, ai, mas o meu Instagram não tem Reels, ai, mas o meu Instagram não tem o Music, algumas coisas assim, né? Então, a questão é que, assim, eles têm muitos usuários e eles fazem aquela atualização, eles não atualizam todas as contas. Então, eles têm grupos, não dá pra você saber exatamente em qual grupo de atualização você tá, mas o fato é de que existem grupos de perfis ali que são atualizados, porque com isso eles conseguem garantir que às vezes uma nova tecnologia, uma nova feature que eles vão inserir, se eles tiverem algum problema, eles têm um controle muito maior e conseguem mandar rapidamente ali uma nova atualização para aqueles usuários e poder consertar aquilo, né? O que seria muito difícil de fazer numa escala global se todos os milhares ou bilhares de usuários tivessem aquela com todas as atualizações, né? Você poderia causar um problema muito grande. É interessante ver que, embora o Instagram, né, o Facebook seja um grupo americano, eles escolheram o Brasil para fazer esse teste porque a gente tem muito hard user, a gente passa muitas horas na rede. E aí, essa questão do bloco de atualização é muito interessante porque, assim, muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, mas eu não tenho Reels, eu não tenho essa função, eu não tenho aquela função. O que acontece é, o Instagram, como ele é uma plataforma que tem muitos usuários, ele se preocupa em não fazer a atualização de uma feature nova em todos os usuários, porque imagina se ele tem algum problema, imagina ele ter que corrigir esse problema para milhares, centenas de milhares de usuários. Então, ele separa os perfis em blocos, não tem como a gente saber em que bloco de atualização a gente tá, mas a gente sabe que existem esses blocos onde são feitas as atualizações, são feitos os testes, e se tudo vai funcionando, eles vão liberando aos poucos para todos os usuários. Então, se você não tem alguma feature, fica tranquilo que se tudo der certo com ela, em algum momento ela chega no teu perfil. É isso aí. Então vamos lá agora para a gente pensar, conforme o head do Instagram, o Adam Mosseri, né? A gente vai colocar até o link do vídeo para você poder assistir lá em inglês, o original, para você entender como que foi que ele falou. Ele fala que cada ferramenta dessa, né, cada área do aplicativo tem um algoritmo. Então, por exemplo, do feed do Stories é um algoritmo que ele considera as pessoas que você quer ver, seus amigos, ou aquela influencer que você tem como favorito. Então, esse algoritmo vai identificar dentro do Story do feed aquilo que você mais quer ver. Só para complementar então, você comentou a respeito do vídeo, né, que tá em inglês, é legendado em inglês, mas a gente vai deixar aqui na descrição também o link do blog post que eles fizeram, que tem uma tradução em português, se você não domina inglês, beleza? Voltando então aqui à questão do algoritmo, o que ele fala? Que a gente tem mais ou menos 2 comportamentos aqui, né, no Instagram, que é a questão de stories e feed. Você quer ver o conteúdo das suas pessoas próximas, então eles têm algoritmos para trazer, né, o conteúdo das pessoas próximas, daquelas pessoas com quem você mais interage. E já quando a gente fala da aba explorar e do Reels, ele traz muito aqui o conteúdo de pessoas que você não segue, porque qual que é o objetivo? O objetivo ali é que você descubra, né, que você conheça coisas novas, que você descubra novas contas para seguir, novos conteúdos. Então eles trabalham mais ou menos dessa forma. Sendo assim, então, no algoritmo de feed stories, o que ele vai priorizar, né? Ele considera ali que ele chama de sinais. Sinais são algumas características que eles identificam, né? Que a inteligência artificial que tem por trás desse algoritmo identifica para recomendar aquele conteúdo. Então, quando a gente fala de feed stories, ele vai trabalhar principalmente com as informações daquela publicação, com as informações de quem publica aquela informação, como que aquela publicação tá performando, quando ela foi postada, quantos likes, qual que é a duração, se for um vídeo. Ele vai pegar a informação de quem publicou, então quantas vezes você interagiu com essa pessoa que publicou, quantas vezes as outras pessoas interagiram com ela para ver se aquele conteúdo é relevante ou não. Ele vai considerar a tua atividade, então ele provavelmente vai mostrar sempre pessoas com quem você interage mais, e ele também vai considerar o seu histórico de interações. Então, se você prefere assistir fotos, se você prefere ver fotos, assistir vídeos, ele vai considerando tudo isso e vai te entregar aquele conteúdo que vai te possibilitar a melhor experiência e com que você fique mais tempo dentro da plataforma, que no fundo, é o objetivo por trás de toda a rede social. Isso que eu ia falar, a rede social ela quer saber o tempo de tela, né? Qual é o tempo que você fica naquela plataforma. Então hoje um dos números que eles mais identificam para performance da plataforma como empresa é o tempo que o usuário fica ali na tela. E um dos sinais que você falou, que eu acho que faltou, só é a impressão.
Então muita gente não sabe, às vezes até quando vai fazer um patrocinado, vai promover um post ou vai fazer um anúncio, ele não entende às vezes o que é impressão. E um dos sinais é a impressão. Então quando você está no feed, passou a foto ou o vídeo pelo seu feed, ali já ele considera uma impressão. E tanto no Store também, a cada vez que o Store aparece na sua tela, ele considera uma impressão. Então é um dos sinais também que ele vê, né? Quais são os tipos de conteúdo que você teve na tela, que teve uma impressão na sua tela, e qual que você curtiu, qual que você compartilhou, qual que você salvou. Se é um vídeo, se você fez a impressão, mas ali ficou assistindo o vídeo. Então qual é o tempo que você ficou assistindo esse vídeo, quantos segundos, que é só para complementar, que foi mais um dos sinais que eu acho que o algoritmo também considera. Exatamente. Ele até coloca aqui meio que uma ordem de importância, né? Eu acho que essa era uma coisa que a gente especulava muito, né? Quais métricas são mais importantes? E ele fala que no feed, a ordem mais cronológica, né, dessas importâncias, porque o que acontece? Ele vai criando uma espécie de pontuação. Então, cada ação que você ocorre, né? Cada sinal que ocorre, ele vai considerando ali uma soma de pontos para entender se aquela publicação faz sentido ou não, né? Se ela vai ser mostrada para você ou não. Então, ele fala aqui na ordem, ver a publicação por alguns segundos, ou seja, teve a impressão, né? Como o Rick falou, o post foi imprimido na sua tela. Você parou para ver ou você rolou a tela? Então, essa é a métrica mais importante, porque é a primeira, se você não parar, nenhuma das outras vai acontecer, né? A partir disso, então, se você tem probabilidade de comentar aquela publicação, se você curte, se você salva, e uma que eu não sabia que, assim, muitas das pessoas já especulavam essa parte de comentar, curtir, salvar, mas uma que ele falou que eu achei super interessante é a questão de tocar no perfil da pessoa, tocar na foto do perfil da pessoa. Então, passou uma publicação, você parou pra olhar e você clicou no perfil da pessoa. Isso é bem valioso pra eles também. Com certeza. Eu tava esses dias fazendo análise de uma conta do Instagram que eu acompanho do meu trabalho, e eles colocam isso mesmo como um sinal. Então, se você também fizer uma análise dos dados dos posts que você faz, apesar que você só vai conseguir fazer isso se você tiver num perfil profissional, se eu não me engano. É isso, né, Dani? É isso. O perfil que te dá mais acesso a métricas é o perfil de criador de conteúdo, e o perfil de negócios é muito bom para quem faz anúncios. Isso, porque aí você consegue ali os sinais que ele falou, meio que o Instagram já estava meio que também entregando sobre como o algoritmo trabalhava, né? Porque ali eles colocavam essas métricas, mas aí a gente saiu da especulação e teve certeza. Então o clicar no perfil através do post, que significa, assim como o Red falou, né? Que aquele post, aquele criativo do seu post ou aquele conteúdo teve muita relevância para quem viu, que ele precisou até ir ao seu perfil ou o perfil de quem fez o post para ver se tinha mais coisas, talvez relacionadas ao tema que ele gostou, que ele curtiu. Isso mesmo, eu acho que é uma reação em cadeia, né? Então você para, você curte, você comenta, você clica. Conforme você vai gerando as ações, você vai ali, né, aumentando o teu score, né, a tua pontuação. E acho que isso até muito já tinha se percebido, principalmente pelos stories. Porque como você faz para ter um grande alcance nos stories, né? Gerando interação. Então, se as pessoas estão lá só passando o story, aquilo não vai te pontuar muito. Agora, se você coloca uma enquete, um questionário, uma caixinha de perguntas, se você instiga a pessoa a te responder, tudo isso vai fazendo o teu conteúdo se tornar mais relevante e, consequentemente, ele vai ser mais mostrado. E sempre ele colocava lá, por exemplo, tempo que o seu story foi visto. Se você ir lá e clicar nas fotinhos que ficam embaixo dos vistos, você vai ver que ele coloca a média de que as pessoas viram. Então ele leva em consideração o tempo que a pessoa ficou no seu stories também. Então se você cria uma interação de uma caixa, a pessoa vai pensar numa resposta. Aquele tempo dela pensar é um tempo a mais de tela que o algoritmo está considerando. Então, cada interação que você conseguir fazer com que a pessoa que está assistindo o seu story fique mais tempo ali na tela, ou pensando, ou interagindo, é importante para o algoritmo. Ele vai ter esse tempo aí como um número para colocar aquilo como importante. E existe uma nova ferramenta também agora, que você consegue lá naqueles 3 pontinhos, ou do Store, ou do feed, que você pode colocar aquela postagem,
como não interessante para você. Então o algoritmo aprende também que aquele tipo de conteúdo não é interessante para você. Então existe a coisa que o algoritmo percebe o que você faz na rede, existe agora uma ação mais ativa, que você indica para o algoritmo, ó, esse tipo de conteúdo para mim não é interessante. É isso, então se você é criador de conteúdo, aqui tá a chave para você ser mais visto, né? Para você ser entregue para mais pessoas. Eu vejo muitas pessoas reclamando que elas não são entregues o quanto elas deveriam, mas muitas vezes ela não tá gerando um conteúdo que engaja. Porque acho que as pessoas elas ficam muito presas àquele conteúdo que ela quer fazer e não o conteúdo que a audiência quer assistir, né? Quer ver, quer consumir. Então, se você quer ser mais visto, se você quer ter uma entrega melhor, gere conteúdos que façam com que as pessoas interajam, curtam, comentem, compartilhem, salvem, parem para assistir. E acho que até para complementar essa questão que você colocou aqui do não interessante, isso é muito utilizado, né? Ele até recomenda que se utilize isso para aba explorar e para o Reels, que é o que a gente vai trazer agora. Porque essas duas features da plataforma, né? Elas trabalham muito com a descoberta. Então, eles vão te entregar um conteúdo através da inteligência deles, eles vão entender, eles vão predizer, né? Eles vão gerar uma análise do que você poderia ter interesse. Então, se você pode ajudar a criar uma aba explorar e um Reels mais interessante para você, ensinando aquela inteligência o que você gosta e o que você não gosta. Agora, para você que é influencer ou você que quer entregar um conteúdo para a galera, ele também dá uma dica do explorar, é que ele vai colocar para a pessoa, além do assunto, então, por exemplo, se você segue alguém que trabalha com culinária, então ele faz post de culinária. Então ele vai considerar outras pessoas que estão na rede que também fazem post de culinária e vai te indicar. E o que ele leva em consideração para indicar? Ele diz que é frequência e constância de conteúdo. Então, aquele perfil que posta mais e dentro do assunto relevante, com constância, não mais, que não precisa ser 10 no mesmo dia, mas ele fala uma frequência e uma constância, ele também é considerado para ser puxado no explorar. Então, além do assunto ser correlacionado, é aquele usuário que tem uma constância e uma frequência nas postagens relevantes. Isso, então os sinais que ele traz aqui, né, como os principais em ordem para construir a sua aba explorar, vão ser as informações sobre a publicação, e aí vem essa questão da popularidade do post. E ele tem uma coisa que ele coloca aqui, que é a velocidade de curtidas. Dentro do explorar, ela é muito importante, porque às vezes você faz um post e ele não tem ali um desempenho bom nas primeiras horas, né? Só que em compensação, às vezes você faz um post que ele tem um desempenho astronômico nas primeiras horas. Esse post, ele tem maiores chances de ir para a aba explorar, porque significa que ele foi muito relevante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do seu histórico com aquela pessoa, né, com aquele criador, porque às vezes você não segue aquele perfil, mas você já interagiu com ele. Você já respondeu um story, você já interagiu com algum post patrocinado, você já interagiu com qualquer conteúdo dele, né? Que foi mostrado até no próprio Explorar, então ele considera isso, porque se você já interagiu, provavelmente é interessante para você. Ele considera a sua atividade, então como que você se relaciona com o conteúdo da aba Explorar, que é aquela questão, putz, eu não tenho interesse nisso aqui, então sinaliza isso para ele que vai te ajudar a ter uma aba Explorar mais interessante para você. E por fim, as informações de quem tá publicando ali, né? Como que essa pessoa publica, como as pessoas interagem com ela para entender se aquilo faz sentido. E aí um ponto importante só para fechar aqui, ele fala a respeito de conteúdos sensíveis. Se você trabalha, né, no que a gente chama de nicho black, que são conteúdos sensíveis, o seu conteúdo não vai para a aba explorar, porque ele nunca coloca conteúdos sensíveis na aba explorar. O que seria esse conteúdo sensível? Então, definindo, né, o que são conteúdos sensíveis. Conteúdos sensíveis são todos aqueles conteúdos que podem trazer desinformação, então conteúdos não verídicos, promessas extremamente fortes, sabe? Aquela coisa de emagreça sem fazer esforço, ganhe dinheiro sem fazer esforço. Todas essas coisas são conteúdos sensíveis e promessas ali que podem infringir as diretrizes do Instagram. Então, tudo que tem essa característica que talvez infrinja, eles tomam cuidado de não colocar na aba explorar. E o Reels, eu acho que
por conta dele ser até uma ferramenta nova, né, ele está fazendo experimentações. Porque eu mesmo, como usuário, já veio conteúdos para mim do Reels que não condizia bem assim, com aquilo que eu normalmente estou vendo. Acho que ele também está colocando coisas para a pessoa ver se ela fica com tempo de tela, se ela curte, se ela faz aquilo para testar alguns conteúdos também. Eu tenho percebido isso como usuário. Que você lembra de alguma coisa que o Adam falou? Eu entendo que, de fato, eu acho que assim, como o Reels ele é uma feature muito recente, né? Se a gente falar na história do Instagram aqui de 2010 pra cá, ele é muito recente. E eu acho que a inteligência ela ainda tá sendo treinada para entender o que você quer consumir ali. Porque como o próprio Adam coloca, o Reels ele tem uma característica de ser um conteúdo para você se divertir. Então, ao contrário de, sei lá, de um feed, de um story, que talvez você queira ter um relacionamento mais próximo com uma pessoa, o Reels, ele é mais uma parte de entretenimento ali. Você, às vezes, passa minutos, às vezes até horas ali, olhando aqueles videozinhos, né? Videozinhos engraçados, videozinhos... Pra mim, aparece muito a questão de idiomas. Eu estudo alemão, e pra mim fica aparecendo japonês, alemão, inglês, fica aparecendo muitos professores de idiomas, trazendo ali dicas, e às vezes eu fico lá, tipo, fico meia hora, uma hora vendo aqueles vídeos. Então eu acho que é muito isso, sabe? Ele trabalha muito com a probabilidade de você assistir. E então ele vai começar a te mandar conteúdos diferentes até ele entender aquele conteúdo que faz sentido pra você. Então eu acho que tá um momento ali de experimentação, como você próprio colocou, né? Ah, é isso aí. E aí ele vem para uma área, né, do shadow banning, seria aqueles banimentos suaves, aos poucos, que ele vem te indicando que coisas que você está postando está infringindo as regras, as diretrizes da comunidade. E você lembra uma coisa que ele coloca? Olha, eu acho que o ponto do shadow banning aqui é o ponto mais polêmico dessa parte, porque eles não explicam muito claramente, né? O próprio Adam, ele comenta assim, olha, o que a gente pode fazer é tentar ser o mais claro possível com relação aos motivos que levam a gente a banir uma pessoa, né? E geralmente, assim, o shadow ban, né, como o pessoal costuma chamar, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não tô sendo entregue o suficiente, então eu estou em shadow ban. Não. Você só entra em shadow ban, pelo menos assim, é o que se sabe hoje, né? A gente precisa ter mais informações sobre isso, quando uma publicação é excluída pelo Instagram por conta de você violar qualquer diretriz da plataforma. Caso contrário, são simplesmente flutuações normais que acontecem, né? Então, às vezes você postou um conteúdo que foi muito relevante e você teve um engajamento muito alto. Aí você postou um conteúdo que não foi tão interessante e você teve um engajamento mais baixo. E você culpa o algoritmo, né? E fala que você foi banido. E, na verdade, às vezes você nem foi. Então, o que ele fala sobre shadow ban é justamente isso. Então, eles têm o cuidado, né, de ficar prestando atenção no que as pessoas estão postando. E se essas pessoas postarem algo que infringe, né, as diretrizes, eles vão excluir e eles vão te punir por isso, né, diminuindo o seu engajamento. E se isso acontecer de forma repetida, né, muitas vezes, a sua conta pode ser excluída. E não é definitivo. Ele coloca também, e para algumas pessoas que já passaram por isso, ele te dá a chance de você recuperar essa conta, argumentando em cima das diretrizes, porque essas diretrizes é uma empresa privada. O Instagram, ele não é público no sentido de que todo mundo é dono. Ele é uma empresa privada que cria regras para a melhor convivência entre os usuários. Se dentro daquela regra é quebrada, ele deixa aberto para você argumentar sobre se aquilo que ele considerou dentro das diretrizes não infringiu exatamente dentro daquilo que ele dizia que tinha que ser. O que é? Ficou confuso isso, mas o que é que ele fala? Você tem a chance de falar, não foi exatamente desse jeito que aconteceu, e ele abre para você argumentar e tentar recuperar essa conta. Então, o Instagram, o grupo Facebook, deixa aberto ainda, porque ele acredita que até essas diretrizes ela tem que ser criada em conjunto, em comunidade. Então, é aberto para aquelas pessoas que se sentem prejudicadas por alguma diretriz que não foi exatamente
daquele jeito que aconteceu. Porque existe também um movimento, que como a Dani disse, é muito polêmico esse tema, mas que parece que existe um movimento de pessoas denunciando certas contas. Então nem sempre é o algoritmo que reconhece algum problema que está fora da diretriz do aplicativo, né? Existe esse movimento, é polêmico, a gente não tem como provar, mas há uma certa sensação de movimento, às vezes, de muitas pessoas denunciando aquela conta e ela cai. Não, com certeza. E até pra complementar isso, né, o próprio Adam, ele deixa isso muito explícito, porque, vamos lá, a gente tem centenas de milhares de usuários dentro do Instagram. E essas exclusões, muitas vezes, vão acontecer de forma automática, né? Eles não vão lá, não tem uma equipe que fala, eu vou excluir esse post. Então, ele deixa muito claro, ele é muito transparente que sim, nós, como Instagram, podemos errar. Então, você sempre vai ter o direito de argumentar e eles vão rever, né? E se fizer sentido, eles vão te retornar, né, a sua conta, ou enfim, remover o banimento, ou não. Eles vão falar, olha, você infringiu, não tá certo, não pode ser assim, e você precisa aceitar, porque são as regras deles. Sim. São as regras do jogo. Porque também tem um movimento, né, que é o outro assunto polêmico, eu tô só puxando... Hoje é o dia dos assuntos polêmicos. Das pessoas criticarem muito que o Instagram ou o Twitter ele tá ficando muito... Não lembro agora exatamente a palavra, mas é no sentido de podar muito, de cortar muito, de tentar fazer do jeito que ele quer, com autoritarismo. Mas eu vejo, né? Existe todo esse lance, mas eu vejo que também há uma abertura para você entender a regra, porque existe uma regra, existe uma diretriz. Então não é o que eu quero, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e eles têm que se moldar ao meu jeito, né? Existe um jeito que é o melhor para a maioria ou para algumas comunidades. Existem, eu acho que até as redes sociais elas consideram mais as comunidades. Então, a comunidade LGBT, a comunidade dos tradicionais, todo mundo utiliza esse mesmo espaço de comunicação, que são as redes sociais, que até no outro podcast a gente fala que veio do rádio, da TV, que era um sistema vertical. Você assistia e era passivo. Vindo às redes sociais, é um meio de comunicação onde você tem uma participação ativa também. Não é só passiva, você não só recebe, é horizontal. Onde comunidades vão se comunicar e vão ali gerir. Alguns vão se ofender, vão colocar, você vai se ofender em algum momento, você vai colocar. Então, é viver em comunidade digital, onde precisa de ter acertos, e é assim que eu vejo. A plataforma tem tentado gerir o mais justo possível. Não, com certeza. Até veio aqui na minha mente, né, aquela famosa frase, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a internet, ela dá muito poder pra gente, né? Ela deu poder de alcance, de comunicação, de tudo. E a gente precisa entender que, como você muito bem pontuou, né, Rick, você precisa viver em comunidade. É papel, né, dessa rede social, seja o Instagram, seja o Facebook, seja o Google, qualquer plataforma que você tiver, ela precisa garantir ali, né, um certo padrão de qualidade, de ética, de respeito entre todos os usuários, para que todos possam usufruir daquelas ferramentas. Então, você precisa aprender a jogar as regras do jogo, conforme as regras do jogo, né? Eu acho que é extremamente importante, principalmente nesse quesito de comunidade, que a gente possa, né, conviver com as nossas comunidades, com os nossos próprios nichos, mas que a gente respeite os outros nichos e que a gente possa conviver de forma, como que eu posso colocar? De uma forma agradável com todos, né? Não que seja, não necessariamente agradável, mas respeitosa, né? Acho que principalmente isso, a questão de respeitar o próximo, né? E acho que todas essas plataformas, elas têm gerado cada vez mais regras, cada vez mais políticas que prezem por essa questão do respeito, então, da vericidade dos fatos, para realmente ali, né, você garantir uma certa qualidade, uma curadoria de conteúdo ali, né, pros usuários. Então, eu acho que é isso aí mesmo. Em relação aos algoritmos, que eram muitas dúvidas, eram muitas especulações, e acho que muitos dos pontos que se especulavam, hoje a gente entende claramente como funciona. E se você tiver acompanhando também sobre algoritmo, dúvidas, manda pra gente. A gente vai estar aqui no YouTube ou nas plataformas digitais, manda
sua dúvida, ou se você viu, a gente está sempre acompanhando o perfil desse head, a gente está acompanhando essas métricas aí do Instagram. Pode ser um novo conteúdo aí pro canal. Então, de repente, você não consegue falar o inglês ali tudo, você não consegue acompanhar e quer que a gente comenta aqui, que a gente traz esse bate-papo, trazer as nossas impressões sobre aquilo que está sendo falado pelo próprio Instagram, manda pra gente, ou por direct no meu Instagram, Ricardo Piton do Marte, ou no da Dani, que é dani.tn, ou aqui pelo próprio YouTube. Então entre em contato com a gente que a gente vai fazer esse bate-papo e a gente vai conseguir deixar mais claro algumas coisas que você não conseguiu. A gente quer fazer essa troca muito interessante com vocês. Exatamente, e o próprio Adam colocou, né, que é alguma coisa que eles querem fazer de forma recorrente, eles vão começar a trazer mais conteúdo. Então, a gente tá começando a ter muito mais clareza, né, sobre como funciona a plataforma, e o próprio Adam colocou, né, que eles vão fazer isso de forma mais recorrente, eles querem ser mais transparentes, eles querem se conectar melhor, né, e ser mais transparente ali, passar de fato o que eles fazem e como eles fazem. Acho até interessante mencionar que dentro do perfil dele eu tenho acompanhado e ele abre muitas caixinhas de perguntas. Então, se você tem alguma dúvida específica e você fala inglês, vai lá e responde lá na caixinha que você pode ser respondido. E a gente fica aqui, então, né, aguardando novas atualizações. Se o Instagram se posicionar sobre novas coisas, novas atualizações, a gente com certeza vai trazer. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal. Se você está nas plataformas de streaming, segue o nosso podcast. E como o Ricardo já comentou, se você tiver alguma dúvida, sugestão, temas que vocês querem que a gente traga aqui, coisas que vocês querem que a gente explore, chega lá no direct do Ricardo, @Ricardo Piton do Marketing, é isso? @Ricardo Piton do MKT, ou então no meu, @dani.tm, e vem lá, comenta, tira suas dúvidas, vai ser um prazer responder vocês.